Galera, não é de hoje que a mídia faz do seu modo e cria essa guerra de consoles. É engraçado quando as pessoas chegam aqui no nosso canal e falam assim com a gente que eu incito a guerra de consoles. Cara, a mídia inteira faz isso de forma direta e clara para todo mundo ver. E depois, lógico, eles querem pagar de imparciais, que não tem lado e de que não fazem nada disso. A diferença é que a gente aqui no canal, a gente tem o nosso lado e nós somos sinceros quanto a isso. A gente fala na lata, na sua lata. Se você está vendo esse vídeo, saiba que nós somos Xbox. A mídia em geral e grande parte dos youtubers não. Eles pagam de imparciais, mas não são. A IGN mesmo uma vez veio falar com a gente no Twitter que não promove, não gosta do Flame War, a guerra de consoles, né? Que só se preocupam com os jogos. Aí eu perguntei pra eles, então por que vocês contam os pixels e comparam os dois consoles? Você sabia que isso incita a guerra de consoles? Tô esperando a resposta da IGN até hoje. Comparação que, aliás, poucos faziam na geração passada, passava batido praticamente, enfim. Nesse vídeo eu vou mostrar uma matéria da Tech Tudo, feita por um tal de Thiago em 2011. O que vocês vão ver agora vai ser tão absurdo que chega a ser inacreditável. Já começa pelo título. Comparação. Halo versus Killzone. O duelo de duas franquias bem sucedidas. Peraí. Bem sucedidas. Então eles falam que não incitam a guerra, mas adoram fazer comparações. Mas o mais legal é como que o cara impõe no título que Killzone é uma franquia bem sucedida. E o pior, não é só falar que Killzone é bem sucedido, é colocar no nível de sucesso do Halo. Como se tivesse pau a pau uma com a outra, né? Como se fosse, nossa, aqui lá e tal. E para qualquer um que tem um mínimo de conhecimento do mundo gamer, sabe que Killzone não é nem um grão de areia perto do Halo. Enfim, vamos pegar aqui umas partes da matéria. Eu ri muito enquanto lia, principalmente dos argumentos patéticos, não só dos argumentos que ele usou para favorecer o Killzone, mas também os que ele falou bem do Halo também são patéticos. O cara é patético completamente. Lembrando que eu vou deixar o link da matéria nos comentários para quem quiser ler ela completinha. Ele começa fazendo uma apresentaçãozinha, blá blá blá, falando que cada um foi lançado numa data, blá blá blá, e daí ele lança esse texto aqui. E o que essas duas franquias consagradas. Oh, velho, não consigo falar isso sem rir. Que o Zone consagrado. Tá, vamos lá. E o que essas duas franquias consagradas têm em comum? Quais são seus pontos altos e baixos? O Tech Tudo realizou um comparativo para apontar, em termos gerais, os pontos que merecem destaque em cada uma das séries e acirrar a disputa entre os fãs da Microsoft e Sony. Confira. Olhem só como o cara coloca o Killzone, que foi um fracasso no PlayStation 2, passou praticamente despercebido, passou batido, e o cara coloca no mesmo nível de consagrado do Halo. O jogo que revolucionou a maneira de jogar FPS em consoles e foi um marco na indústria. Um fenômeno dos FPS, o jogo que criou o mascote da Microsoft e marcou não só uma, mas diversas gerações. O cara vai me comparar Halo com Killzone, que ninguém joga, praticamente ninguém jogou, ninguém sabe como é que é a história, nem o nome do personagem, não trouxe evolução nenhuma pro gênero, enfim. Daí ele diz que o Tech Tudo, ou seja, ele fala pelo nome do site inteiro, realizaram um comparativo. Agora, velho, vamos analisar o que esse cara fala nessa comparação e vamos analisar o quão gamer, quanto esse cara realmente joga. Pela análise dele dá pra saber isso. E no final, ele comenta, né, dessa parte, ele comenta que vai acirrar as disputas entre fãs da Microsoft e da Sony, ou seja, incitam a guerras de consoles, gente. Não adianta falar que é a gente que faz isso. Ai, Xbox Mil Grau que faz isso, toda a mídia em geral faz isso, mas desse jeitinho deles, né? O negócio é que a gente é mais, vamos falar assim, escrachado. Eles querem fazer isso de uma maneira mais, vamos falar assim, educada.
só não vê quem é cego, né? Ou burro mesmo. Daí vem a tabela, né? É sensacional essa tabela. Tá bom, na tabela deles, o Halo ganhou. Mas o nível de argumentos que eles usam pra dar uns pontinhos pra Killzone. Eu vou mostrar aqui. Spirralho teve a ousadia de dizer que Killzone ganha do Halo em jogabilidade. Vocês não leram errado. Ele botou isso na tabelinha e falou sobre a jogabilidade do Killzone ser melhor. Mas o melhor e o único argumento desse jumento é o seguinte, resumindo, ele falou que a jogabilidade do Killzone é melhor por causa do sistema de cover. Só isso. Ele resumiu a jogabilidade das duas franquias inteira e deu vitória pro Killzone por causa de um cover. O Killzone tem aquele negócio que você abaixa atrás de alguma coisa, daí você aperta a mira e ele tipo sai sozinho e volta se você desapertar. Um sisteminha de cover lá zoadinho também, diga-se de passagem. Como que o cara resume um sistema de jogabilidade inteiro, de Halo inteiro, baseado só em cover? Halo não foi feito para ficar pegando cover agachado o animalzinho. Qualquer tapado sabe disso. Halo pega a essência de Doom, de Quake, que é aquela parada mais frenética, mais. Não tem esse negócio de ficar em cover agachado. Então a única coisa que o cara não poderia comparar, ele compara e dá vitória pro Killzone. O engraçado na matéria é que ele não cita em nenhum momento um Halo e um Killzone assim. Ele não fala assim, agora nós estamos falando do cover, então nós estamos falando desse Halo e desse Killzone. Ele fala de uma maneira geral. Só uma parte lá que ele fala do Halo Reach. Eu joguei todos os Killzone, inclusive eu platinei o primeiro. Eu conheço bem a franquia e Halo, então não preciso nem falar nada. Caras, o primeiro Killzone você nem pulava com o personagem. Mas o jogo tem muitos FPS antigos que não pulava. Cara, o jogo é de 2004. Halo Combat Evolved em 2001, você já tinha o pulo. Gente, é um pulo. O Halo Combat Evolved inovou o sistema de regeneração de escudo, aquela regeneração automática quando você fica em cover, que hoje é copiada por 99% dos games. Halo inventou isso praticamente. Praticamente não, inventou isso. Halo foi o jogo que definiu que sim, era possível jogar multiplayer FPS nos consoles do mesmo nível ou se quiçá até melhor que no PC. Isso por conta do quê? A jogabilidade acessível e muito bem feita de Halo. Por causa da jogabilidade de Halo, muitos jogadores de FPS vieram para os consoles. Tanto que um COD hoje, um Battlefield, é mais jogado nos consoles do que no próprio PC. Muito disso tem que agradecer ao Halo que trouxe, que mostrou que sim, era possível jogar multiplayer FPS nos consoles. Você vai pegar o primeiro Halo para jogar hoje, cara, você joga tranquilo. A jogabilidade é fluida, tranquila até hoje. Inclusive, ainda é melhor que muitos FPS atuais. A parada foi tão bem feita, velho, que não envelheceu nada. A jogabilidade de Halo chega a nível perfeita. Daí o moleque vai fazer uma matéria falar que Killzone tem melhor jogabilidade por causa de um cover. Só isso que ele fala. O gameplay do Killzone é tão genérico, raso, vazio, que de cada jogo pro outro eles mudam completamente a jogabilidade. O primeiro Killzone é horrível. Tem um gameplay horroroso, genérico, fraco. Parece que você tá jogando um FPS da década de 90. Nem isso. Olha, eu tô falando de um jogo de 2004. Pra época dele, pra época do Killzone, o Killzone foi muito defasado e atrasado com relação ao que já tinha no mercado. Essa é a questão. O segundo Killzone tem um input lag do caralho, né? Erraram feio naquele... Tentaram passar um peso da arma que eles quiseram passar e ficou totalmente zoado. O jogo é travado, é ruim de jogar, é ruim. Muita gente curte o enredo, a historinha ali e tal, beleza. Mas o gameplay, a jogabilidade do Killzone 2 é horrível, é ruim demais. O terceiro eles já deram uma codizada, vamos falar assim. Deixaram mais leve, suave, rápido o gameplay. Esse do PS4 eu nem vou comentar, né? Não tinha nem saído esse Killzone no PS4 quando ele fez a matéria. E também um jogão completa bosta. Enfim, o gameplay de Killzone é tão genérico que eles mudaram e mudam ele completamente de um jogo para o outro.
Parece até que eles estão tentando achar um que dê certo, vamos falar assim. Eles não conseguiram criar algo único como Halo fez e permanecer nessa fórmula. Eles vão mudando praticamente tudo na jogabilidade a cada game para ver se algum dá certo. Tipo assim, o Killzone 1 é completamente diferente o gameplay, a jogabilidade do Killzone 2, que é completamente diferente do Killzone 3, e o cara ignora tudo isso pra falar do cover de Killzone tem jogabilidade melhor. Cara, é brincadeira o que esse cara falou. Vamos lá, vamos continuar. Dificuldade. Enrolou, enrolou e não falou nada. Só falou que ambos são desafiadores, blá blá blá, e deu empate técnico. Ele fez a matéria em 2011, não é mesmo? Em 2010 já tinha saído o Halo Reach, que foi considerado por muitos, teve até uma análise da própria Digital Fraud elogiando pra caralho a inteligência artificial, e muitos, se não falaram que é a melhor ou uma das melhores inteligências artificiais mais bem feitas até então, foi do Halo Reach. Os caras são tão rasos quando falaram aqui agora de dificuldade que chega até pena, velho. Eu chego até ter pena. Cara, a dificuldade do Killzone é rasa e crua, igual a maioria dos jogos. Como assim rasa e crua, Tiff? O que muda? Cara, na dificuldade normal é assim, ó, vou dar um exemplo. Killzone, maioria dos jogos, na dificuldade normal como é que é? Você toma 5 tiros pra morrer, beleza? Aí você vai colocar na mais difícil, é 2 tiros e morre. Essa é a diferença, a dificuldade. Porra, que legal, hein? Que trabalhão que a empresa teve pra mudar esse código, não é mesmo? Então, Halo sempre foi elogiado pela inteligência artificial. Os inimigos, eles pensam, velho, literalmente. Tem momento no Halo, no heróico mesmo, nem precisa ser no lendário, que você acha que você está jogando online, de tão inteligente que os caras são. Vou dar um exemplo aqui. No Killzone, por exemplo, vamos supor que você tem que passar num corredor e tem 10 inimigos, um inimigo em cada caixa, atrás de cada caixa. Você morreu, você matou 2 inimigos e morreu. Cara, você vai morrer 30 vezes. As 30 vezes os inimigos vão fazer o mesmo movimento, vão sair do cover na mesma hora, aquele mesma coisa scriptada, vamos falar assim. Independente do que você faça, vai ter aquela parada toda repetitiva, porque a única aumento de dificuldade não aumenta a inteligência dos inimigos, aumenta só o dano que você vai tomar. No Halo não, eles agem conforme o que você faz e usa no cenário. Também lembrando que é engraçado que o cara fez essa matéria, ele não comparar o level design dos mapas, né? As opções que você tem no Halo, por exemplo, nos veículos, nas naves e tal, etc, enquanto tá jogando a campanha. Mas enfim, né? Ignorou isso aí. Continuando. No Halo, o inimigo, ele age de acordo com o que você faz. Vamos supor que você morre e vai recomeçar o checkpoint. Daí você vai pegar uma nave. Daí os inimigos vão agir de uma forma. Eles vão, tipo, que traçar uma estratégia para te pegar. Se você prefere, aí vamos supor que você acha uma sniper e vai com ela. Daí os inimigos eles vão agir de outra forma, traçar uma nova estratégia para te pegar. Você vai usar o holograma para distrair os inimigos. É outra estratégia e por aí vai. Isso inclui não só a complexidade do gameplay e da jogabilidade, quanto também, lógico, da inteligência artificial dos inimigos, da dificuldade, que não se resume só em aumentar o dano, né? Coisa que acontece aí na maioria dos jogos, infelizmente. Gráficos. É engraçado que o cara comenta o que muitos criticaram no Killzone na época, de ter uma temática acinzentada e usar isso a favor dos tais gráficos, né? O hilário é que ele fez essa matéria logo depois do Killzone 3. Tem até o trailerzinho aqui do Killzone 3. E lembrou que Killzone é mais recente e por isso tinha gráficos, vamos falar, melhores. Mas o engraçado é que ele não comparou os antigos também na mesma época e não refez a matéria também quando Halo 4 saiu. Porque ele não refez a matéria e falou, olha, agora Halo ganha nos gráficos, né? Porque é isso que pesa para muitos, que é considerado, né, Halo 4 que é considerado por muitos o jogo mais bonito da geração passada e de fato dá um couro nos Killzone nesse quesito. Isso eu não vou nem entrar em detalhe dos mapas, como texturas, o skybox, etc. O Halo dá um couro. As animações em enredo, ele dá a vitória do Halo. Também, depois de ter dado vitória pro Killzone em jogabilidade, só faltava dar pra isso também, né? Puta que pariu. Mas mesmo quando ele fala das coisas melhores do Halo, ele fala de uma forma genérica, como alguém que não manja nada, velho. Na moral mesmo, dá uma lida.
Pra falar das animações de que Halo são melhores, ele comenta de prêmios. Não, porque as animações de Halo ganham um prêmio ali, um prêmio não sei o quê. Por que não comentou dos prêmios então na matéria toda? Eu não uso, eu falo, eu não uso prêmios, notas e vendas pra falar que um jogo é melhor que o outro. Mas é engraçado ver que as pessoas só usam quando convém. Você pode até falar que, ah, mas você zoa uma nota. Claro, a gente vai zoar, faz parte do Flame. Mas eu virar aqui e falar assim, olha, esse jogo é melhor que esse por causa de nota? Jamais, jamais. Enredo não tem nem o que comentar. Como eu já falei no início do vídeo, a galera não sabe nem o nome do personagem do Killzone. Som. O moleque dá um empate técnico, gente. Vocês têm noção do que o cara dá um empate técnico em som do Killzone e Halo? Ai, deixa eu respirar aqui um pouco. A trilha sonora do Halo é equiparável, é lendária, é tão conhecida como a de um Mario de Zelda, cara. E o cara vem falar que é empate técnico com o Killzone. Aí não dá. Aí esforçam demais, que é isso? Eu zerei o Killzone 1, 2, 3. Eu nem lembro como que era o som do jogo, a trilha sonora. Ninguém lembra, velho, de tão marcante que foi essa merda. Direto a gente vê aí homenagens e mais homenagens, né, com violino, piano, guitarra, não sei o que, todo lugar, show, YouTube, eventos, os milhões de fãs de Halo pelo mundo tocando o tema do jogo. Todo mundo tem aquele tema na cabeça. Pam, 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 pam. Alguém aí sabe o tema do Killzone? Fala sério, né? Por favor, fala sério. Aí, como todo brasileiro casual, o cara vem falar de dublagem. Vitória do Halo, é claro, que se não me engano foi o primeiro jogo da geração passada a ter dublagem em português Brasil, com Halo 3. Me corrijam aí nos comentários se eu estiver errado. Pelo menos entre Microsoft e Sony eu sei que foi o primeiro game dublado. Aí o multiplayer, puta que pariu, se esse cara desse vitória pro Killzone, poderia suicidar. Já até pode, né, pelo tanto de besteira que ele já falou. Ele ainda tenta dar uma amenizada falando que o multiplayer de Killzone é competente. Cara, entenda uma coisa, geral caga pra esses multiplayer desses jogos da Sony. Killzone, multiplayer de Uncharted. Mano, não adianta aparecer, vir um, dois, três comentários. Ah, mas eu já joguei. Ah, mas eu jogo. Não joga. Para de se iludir. Eu já joguei também, eu sei como é que é. Eu entrava no Uncharted lá, você entra um ano depois, tá tudo morto, a comunidade é morta, vazia, abandonada. Nem a própria Sony investe nessas bostas. Você vê, ela lançou um Uncharted 4 sem servidores dedicados. Um Uncharted Collection veio com um online capado. Parem de se iludir, gente. Não comparem. Enfim, ao menos isso ele deu vitória pro Halo. E mesmo o Halo tendo vencido, vamos falar pra ele, né? Isso é tudo a bostas dele. No geral, o Tech Tudo posta assim, né? Apesar da vantagem nessa avaliação, não é totalmente justo, olha isso, não é totalmente justo apontar Halo como a franquia vencedora. Cara, como não é justo falar que Halo vence do Killzone, cara? Quem é Killzone perto de Halo? Aí ele fala assim, uma vez que Killzone também cumpre de maneira competente suas propostas e ambas conseguiram se consagrar como uma das maiores e mais importantes séries para a Microsoft e Sony. Cara, que Killzone pra Sony, cara? A Sony tentou resgatar essa merda do Play 2 sem sucesso. De vez em quando, meia volta, lança um ou outro ali, fracassa. Cara, para de viajar, para de comparar Killzone com Halo, cara. Isso é um desrespeito com Halo, é um desrespeito. Engraçado que mesmo Halo ganhando, ele tenta controlar o dano da Sony por não ter um FPS do mesmo nível, insiste em dizer que Halo e Killzone são do mesmo nível, blá blá blá, blá blá blá. Não dá, né, gente? Não dá, né? Já já vai sair matéria, se é que já não saiu, falando que Drive Club é do mesmo nível que Forza, que The Order é do mesmo nível que Gears e por aí vai, né? Sempre tentando controlar o dano da Sony não conseguir bater essas franquias. Não consegue. Tenta, mas não consegue.
né? E aí, ao mesmo tanto que eles querem enaltecer as franquias da Sony que são fracassadas, eles diminuem as franquias épicas da Microsoft comparando-as com essas bosta. E ainda dando, por exemplo, empate técnico em som de Halo com que. Gente, isso é uma vergonha. É uma vergonha. E é isso aí, galera. Fica aqui o registro, já fica aí também minha opinião, é lógico. Galera, vem se. Ah, mas você fala como se fosse o dono da verdade. Cara, o canal é meu, quem tá falando sou eu. Eu não preciso ficar falando que é minha opinião. É lógico que é minha opinião. Se você discorda, foda-se. Então fica aí o registro, né? De que esse papinho de que a mídia é imparcial, de que ela não incita a guerra de consoles, não cola comigo. E nem com quem tem um cérebro. Como eu falei, a diferença é que a gente aqui da Xbox Mil Grau, a gente é escrachado, a gente, vão dizer assim, a gente fala na lata, eu falo na cara, sem papas na língua, não tem dessa de, ai, os dois são bons, mas olha, vendo por esse lado, eu não vou falar aqui que, não, mas olha, que o Zone e Halo são bons. Mas Halo, olha, Halo nisso aqui é melhor, não sei o que, entendeu? Comigo não tem isso. A minha opinião é que o Zone é uma merda, é um jogo, é uma franquia merda, é um jogo assim, é um jogo de nível, por exemplo, tipo no Homefront, Fraga. É um jogo desse nível de hype, o que significa no mundo gamer e tal, que o Zone é desse nível, não adianta tentar colocar aqui o Zone em nível de Halo, gente. Isso é sem noção demais, é sem noção demais, demais, demais. O mais da hora que deve ser a gente pegasse, imagina. Aí depois tem nego que fala assim: ah, mas, Tiff, mas é só a opinião dele. É aí que entra a ID e a Gamer Tag. Imagina. Eu queria muito ver, eu não sei, né? Mas eu queria muito ver, por exemplo, a Gamer Tag e a ID desse cara que fez esse artigo. Será mesmo que ele jogou todos os Halos e todos os Killzone para fazer essa comparação? Será que ele joga online do Halo e do Killzone? Alguém aí bota a mão no fogo que ele faz isso? Eu não.